Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro, diretamente dos Estados Unidos, a terra da guerra. Junto com o nosso único Eric Ferreira Gomes, diretamente de Panambi. A borboleta de São Paulo. Panambi, a borboleta. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, Abraham. Boa noite, faroleiros. Aí uma grande honra estar aqui. Mais uma quinta-feira, Abraão, o bicho está pegando na República Imunda de Deodoro, hein? Então, isso é importante. Ela está se esfarelando. Se nós tivéssemos a população na rua, que não tem mais, ela foi quebrada e foi cooptada, foi dividida pelo... Uma parte está com o Silas, a Michele, Bolsonaro. Então, perdemos a capacidade de tração. Mas a República está esfarelando. E hoje é importante recapitular alguns conceitos da República, o que é a República, e entender o atual cenário. Por quê? Porque mudou de patamar. O nível de suposta bandidagem mudou para um patamar já de máfia supostamente ultra desenvolvida, com assassinos, com queima de arquivo aberto, ligação explícita do crime organizado, do PCC, narcotráfico, e o topo de grandes empresas, grandes empresários, governadores, ex-governadores, tá tudo aberto. Mas eu não vou afirmar isso, eu vou mostrar para vocês, e qualquer um pode chegar a conclusões nessa direção. Antes de começar essa sequência de informações para compartilhar a conclusão que eu atingi uma análise, eu queria recapitular, tá no playlist, as 3 engrenagens que representam, na época eu chamava de mecanismo, porque teve a Lava Jato, teve uma série na televisão chamada O Mecanismo, tal, mas é a República, o mecanismo é a República, é a República. São 3 engrenagens. E hoje ficará muito claro o que está acontecendo, porque o Vorcário e o Banco Master têm contato com o PT, têm contato com o PP do Ciro Nogueira, têm contato com todas as gamas e matizes do espectro político e empresarial. Vocês verão o nome de ex-presidente, o cara que manda no Bradesco, junto com o Vorcário, junto com, de novo, com o Tanuri, junto com... Eu vou dizendo cada uma das pessoas, aonde aonde manda, aonde está o fio que leva até o rolinho, até o rolo. Você puxa o fio, vai até o rolo. Puxou a pena, não vem mais galinha, vem avestruz. É um avestruz que está vindo. Tá? Mas primeiro, recapitulando. Você tem 3 grandes engrenagens desde o começo dessa República Imunda. Você tem uma parte que é ideologia, você precisa explicar e convencer para as pessoas por que vocês, bando de servos, bando de otários, bando de escravos, têm que obedecer à República, ao mecanismo. Então tem uma engrenagem, com um grupo de pessoas aqui, que interagem com grandes proprietários, hoje em dia são os campeões nacionais, são os donos dos monopólios. No passado, poderia ser alguns fazendeiros que conseguiram grandes negócios, ou pessoas que tinham capital e foram lá, subornaram outras e conseguiram outros grandes negócios, mas capital espúrio, capital, grana, empresário, oligopólio, hoje em dia é oligopólio. Ideologia e crime, corrupção, abertamente. Crime. Então, quando você pega aqui o começo da República, o que era a ideologia? É a ciência, é o positivismo, vocês têm que obedecer, abandonam os seus valores primitivos, cristianismo, monarquia, é tudo passado isso. Nós aqui do Exército, que sofremos influência do positivismo, sabemos o que é o melhor para você. Você nos obedeça.
Esse é o princípio do positivismo, que é um tio-avô do comunismo. Ideologia. Depois, com Getúlio Vargas, essa ideologia se intensificou. Primeiro, fascista, nazista. Getúlio Vargas era muito próximo do nazismo e do fascismo. Ele era, e era corrupto também e assassino também. As três coisas. Tá? Então tem ideologia. Depois, essa ideologia, você vê o Getúlio, sai do poder e volta ao poder, assim como o Lula, só que ele volta repaginado. Ele vem como um trabalhista, um progressista trabalhista. Depois disso, as ideologias, todas elas totalitárias, sejam positivistas quando são do exército, você aí, né, povão, você, a tua família me obedeça ao general, às famílias dos generais, porque nós sabemos o que é melhor para você. Ou Getúlio Vargas, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Ou os comunistas, ou os socialistas, ou a nossa maravilhosa Constituição de 88, sempre tem um componente de ideologia. Sempre tem um componente de crime e corrupção. E sempre tem uma relação com grandes, não de saída, mas com famílias de, entre aspas, muito empresários, que conseguem sinecuras, tetas, grandes negociatas com o governo e ficam bilhardárias com uma relação incestuosa. E existe também a intersecção. Existe gente que é muito corrupta, crime mesmo, criminoso. Oh, peguei a canetinha agora e já está seca. Só vou comprar outra. Tem a intersecção. Ideologia. Empresários que têm, empresários monopolistas, que são ligados à ideologia, dão dinheiro para a ideologia. Por exemplo, banqueiro comunista no Brasil tem, e não é pouco. Né? E tem também o ideólogo corrupto e o que é o pior, quando o cara é tudo junto. Ele é um grande empresário, ele é bandido, manda matar, e ainda é ideólogo. Também tem tudo isso. Mas, de um modo geral, essas são as três forças que estão presentes aqui, e nós voltaremos a analisar isso, porque ficou explicitado. Por isso que no Banco Master, supostamente, tem PT, muito PT, tem supostamente PCC, segundo saiu aqui que eu peguei tudo do Google, tudo de notícias, não tem inteligência artificial, nada disso. Tem comunista, tem centrão, tem corrupção, tem empresários, tá todo mundo, e vai ficar explícito hoje. Hoje é o dia que... E como eles estão brigando entre si, são grupos diferentes. Então você pega pessoas que no passado eram ligados a um pessoal mais sofisticado, do Fernando Henrique, PSDB, eles estão sendo ameaçados de morte por setores do crime organizado, supostamente, que são mais mulambos. Eles estão brigando entre si. Se nós tivéssemos a população na rua agora mobilizados, era a chance da gente sair à rua e tomar o poder. Porque para tomar o poder não precisa das urnas. Isso fica para o próximo lanterna do Abe. Para você tomar o poder, você precisa ter um vértice de poder. E usar o vértice de poder para exigir o quê? Que as urnas te reconheçam. O voto não te leva ao poder. Você tem que ter o poder e o voto evita o quê? Que os outros lados partam para a violência. As eleições, por si só, não têm poder. As eleições é um acordo, é um simulacro de guerra. Nós temos essas forças, você tem essas forças. Vamos ver quem tem mais? Em vez de se matar, e quem tiver mais, aceita o outro lado e a gente não mata também e tal. É isso que é a eleição. Desde o começo, na Grécia Antiga, quando começou, quem votava é quem tinha o óculo, o escudo, a lança e votava para ver quem seria o general. Eu topo lutar, mas eu voto no general. Não, vai ser o meu filho. Não, teu filho não, cara. Eu escolho, eu vou lutar, vou morrer, vou sangrar. Quem vai me comandar não é teu filho, não, cara. E quem não tinha o escudo, a lança, o elmo, o peitoral para ir lutar? Não votava. Porque não tinha um vértice de poder.
Mas isso fica para um outro Lanterna do Abe. Hoje eu quero explicitar como a República está estourando. Eles estão se degladiando, estão se ameaçando de morte. Supostamente. Tudo supostamente. Tá bom? Eric, a apresentação que eu separei com tanto carinho para você, que é um faroleiro, para você que está aqui e é ligado à família Bolsonaro e está aqui só chupinhando, nós temos um vídeo especial ao final, investigativo, aonde o Eric conseguiu os áudios comprometedores da investigação do pastor de Goiânia. Tem um pastor em Goiânia que estava investigando, a gente descobriu que ele estava indo atrás justamente de todas essas ligações, mas isso é o final do Weintraub Sem Filtro. Lanterna de hoje. Lanterna, na sequência do Weintraub Sem Filtro, Lanterna, é sobre a questão da Guerra Mundial. Então a gente precisa atualizar, porque muita coisa aconteceu, muita coisa que eu havia alertado e uma que eu não havia alertado, tá? Você vê que às vezes minha análise não está completa.